Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Feche os teus olhos, peça para Deus falar com você. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco, meu Deus, nesta noite. Fala, meu Deus, a cada vida, a cada coração. Meu Deus, que eu seja um instrumento nas tuas mãos para falar daquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja, Pai, para falar do teu amor ao teu povo. Meu Deus, que as nossas vidas, os nossos corações estejam, meu Deus, neste momento, Pai, ansiosos, meu Deus, sedentos da tua palavra. Em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam transformadas, Pai, neste novo ano. Assim, meu Deus, nós clamamos a Ti e Te louvamos em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. João, ele está sendo aqui confrontado pelos seus discípulos. Olha só, João Batista tinha vindo e estava preparando o caminho para Jesus, preparando todas as coisas para Jesus. E haviam muitos mestres naquela época, e um deles era João Batista, que batizava. E outro mestre que se levantou foi Jesus, que João havia batizado. E os discípulos começam a questionar a respeito de Cristo, de Jesus. E João, ele vai falando a respeito dele e fala a respeito de Jesus. Que as pessoas estavam indo até Jesus. Mas João Batista, ele fala algo no finalzinho do texto que nós lemos. Ele diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Repita assim comigo: convém que ele cresça e que eu diminua. Essas são palavras de João Batista, falando a respeito de Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque era o momento de Jesus começar ali a aparecer através do seu ministério. E a gente vê a história de João Batista, e João Batista, ele faz uma declaração ao seu respeito. Lá, um pouquinho antes, ele fala assim, que ele é o amigo do noivo. É a declaração que ele faz a respeito dele, e é uma única citação que existe em toda a palavra de Deus, a respeito desse termo, amigo do noivo. João Batista se declara amigo do noivo. E o que Jesus fala a respeito de João Batista? Jesus diz que é o maior homem nascido de mulher. Jesus fala de João. Jesus fala, aquele João é o maior homem dentre todos os homens da face da terra, nascido de mulher. E Jesus conhece toda a história. Jesus sabia de toda a história, de tudo que aconteceu. E ele declara que João Batista é maior do que um homem chamado Salomão. Sim. Ele declara que João Batista, diante de todos os homens, é maior que o rei Davi. Sim. Maior que o pai Abraão, maior do que Moisés,
maior do que os profetas. Jesus declara: João Batista é o maior dentre todos os homens nascidos de mulher. Isso é o que Jesus fala a respeito de João Batista, que se diz amigo do noivo. E você já vai entender toda essa construção. Nós precisamos entender as definições a respeito de João Batista. Lá em Lucas, capítulo 7, 28, Evangelho de Lucas, abra lá sua Bíblia, capítulo 7, versículo 28. Olha o que diz lá. E eu lhes digo, Jesus dizendo, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque Jesus, ele declarou que aquele que quer se tornar maior, que se torne o menor. Mas a declaração de Jesus está aqui registrada. O maior dentre todos os homens é João Batista. E o que nós conseguimos ler a respeito de João Batista na Bíblia? Se a gente for estudar a palavra de Deus, a gente vai ver que tem pouquíssimos versículos, alguns versículos, uma dúzia de versículos de textos que falam a respeito de João Batista. É pouquíssima coisa. Então, como é que nós entendemos que João era o maior entre todos os homens? Quando Jesus fala isso, ele está se referindo a uma passagem que está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Olha só, de repente o Senhor a quem vocês buscam, virá ao seu templo, o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, e eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas olha só, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Fala assim: preparará o caminho. O amigo do noivo prepara o caminho. Fala comigo: o amigo do noivo prepara o caminho. João Batista se declarava o amigo do noivo. Olha só. E a definição de João, ela é pouco detalhada, mas nós vemos também que Mateus define João Batista. Ele fala de uma passagem de um profeta. Mateus, ele declara quem é João Batista. Abra lá, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Versículo 3. Diz assim: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no meio do deserto, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Olha só, nós vimos aqui que Jesus, ele cita algo a respeito de Malaquias. Malaquias escreveu aquele texto, falou a respeito de João Batista 400 anos antes. E agora Mateus, ele identifica no profeta Isaías a profecia a respeito de João Batista, que prepararia o caminho do Salvador. Só que Isaías é de 700 anos antes de Cristo. Então, Isaías, ele faz uma profecia, ele deixa registrada uma profecia a respeito de alguém que viria para preparar o caminho. Fala comigo: preparar o caminho. Fala comigo: preparar o caminho. Sabe, irmãos, quando as pessoas olham para nós, o que elas vão ver? Quando elas olham para nós, elas vão ver uma simples pessoa, ou elas vão ver o amigo do noivo? Porque o amigo do noivo prepara o caminho. E quando João Batista, ele declara que ele é amigo do noivo, ele está dizendo assim, naquela época era assim, quando um homem ficava noivo de uma mulher,
Aquele homem não chegava mais perto da mulher. É por isso que hoje tem aquele costume do noivo não ver a noiva vestida com o vestido de noiva. É daí que vem, mas o noivo ele ficava dias, meses sem ver a noiva, porque ela estava se preparando para o casamento. Mas alguém da confiança do noivo, que era um amigo fiel, cuidava da noiva. Olha só que o amigo do noivo, ele levava os recados do noivo para a noiva. E ele fala: como é bom ouvir a voz do noivo, porque o amigo do noivo levava todas as mensagens que o noivo queria dizer à noiva. Quantos estão comigo me entendendo? Diga amém. Cabe a nós levarmos a mensagem do noivo para a noiva. Nós precisamos ser, todos nós, amigos do noivo. Mas o amigo do noivo, ele não usurpa a noiva. O amigo do noivo não toma a noiva para si. O amigo do noivo, ele não pode ser mais importante para a noiva do que o próprio noivo. E é por isso que João Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O amigo do noivo precisa falar para a noiva: você precisa ver a hora que o noivo vai chegar. Você precisa estar preparada. Você está ficando linda para o noivo. O amigo do noivo, ele precisa incentivar a noiva a fazer tudo o que ela precisa para o dia do encontro com o noivo. O amigo do noivo, ele se dedica, ele se empenha, ele se doa ao máximo para que a noiva se encontre naquele dia com o noivo com grande alegria. E nós, todos nós, somos os amigos do noivo. Quem é a noiva? A noiva é a igreja, é o povo, são as pessoas que precisam ouvir que o noivo está às portas, o noivo está vindo, ele está pronto para o casamento, e a noiva precisa estar preparada para se encontrar com o noivo. Sabe uma única necessidade que Deus tem? Que a noiva dele seja cuidada. Oh meu Deus! A única necessidade e a única responsabilidade que Deus deixou para todos nós é cuidarmos da noiva. E a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. A única responsabilidade, Deus não incumbiu essa responsabilidade a anjos, mas entregou a nós, seres humanos, para nós cuidarmos uns dos outros, para nós, como amigos do noivo, declararmos que o noivo já está vindo. E quando nós nos colocamos à disposição do noivo, como amigos fiéis, o Senhor, Ele acrescenta tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor coloca em nossas mãos tudo o que nós precisamos. E eu quero te dizer algo: o Senhor tem pressa em te abençoar. O Senhor tem pressa em ver você crescendo. Fala para quem está do seu lado: cuide da noiva. Fala para quem está do seu lado: cuide da noiva. Quando você cuida muito bem da noiva, o Senhor te abençoa grandemente. O ano de 2025 que já vai entrar é o ano do crescimento. Que ele cresça é o tema de 2025, o ano do crescimento. É necessário que ele cresça no coração da noiva. É necessário que Jesus cresça no coração de cada um de nós.
Pois quando Jesus brilhar através das nossas vidas, então nós não mais seremos vistos, mas as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: eu vejo Jesus através da sua vida.